Meu nome é Carlos Davi, sou professor de História do Brasil. Nós iremos trabalhar agora o capítulo 5, que diz respeito à formação territorial para toda a terceira série do ensino médio e pré-vestibular. Podemos iniciar então? Vamos nessa. Quando nós falamos de formação territorial brasileira, primeiro dilema: a pecuária foi uma atividade planejada ou foi uma atividade espontânea? Parece-nos que a historiografia tradicional, ela talvez tenha sugerido ao longo das décadas essa máxima do gado se autotransportar e, portanto, o agente socioeconômico, que seria o vaqueiro, o conduziria e, ao mesmo tempo, poderia ser conduzido ante a margem do curso dos rios, das bacias hidrográficas, nos desertões, portanto, os sertões do Brasil, e aí núcleos de povoamento nasceriam. Mas eu gostaria de gerar nessa retomada um esclarecimento. E o que é que a nova historiografia trata sobre esse tema? A nova historiografia, ela conecta a pecuária, assim como a historiografia tradicional, como uma plataforma econômica, de suporte ou de economia complementar aos grandes eixos econômicos estruturados. Davi, como assim? Não está claro. Vamos lá. A pecuária, ela seria suporte para a atividade açucareira, cotonicultora, mineradora. Portanto, não seria uma atividade econômica principal no Brasil colônia. Contudo, é importante nós ressaltarmos que a empresa mercantilista portuguesa já havia tido experiência estratégica com a modelagem pecuarista na África. Ou seja, quando Portugal traz a atividade pecuarista para o Brasil, seja ela reforçada no governo geral, lá em idos de 1549 com Tomé de Sousa, ela já havia tido uma experiência anterior. E a pecuária, ela chega ao Brasil com uma perspectiva estratégica, sim, de povoamento, de apoio à colonização e de ser suporte econômico para grandes atividades economicistas, como o mundo do açúcar, futuramente o mundo do algodão e, por que não dizer, atividade mineradora. E aí, a máxima da pecuária envolve transporte, alimentação, força motriz. Quando pensamos na pecuária, então, como atividade de suporte ou complementar aos grandes eixos econômicos, ela acabou sendo desenvolvida pela coroa portuguesa como também uma atividade que combinava o povoamento a partir do curso dos rios, nas grandes bacias hidrográficas do Brasil. Ora, essas rotas pecuaristas iniciais, elas revelam dois momentos, o sertão e o sul. Quando eu falo do sertão nordestino, o sertão de dentro, o gado ele chegaria a partir da Bahia e ele alcançaria em rotas pecuaristas e em trajetórias socioeconômicas a Bacia de São Francisco. E vários vilarejos e cidades seriam fundados a partir das fazendas de criar. A segunda rota seria por Pernambuco. O gado ele parte do litoral de Pernambuco, mais uma vez acompanhado pelo agente socioeconômico, que é o vaqueiro, dentro de uma estrutura de fazendas. Em uma pecuária, quando falamos do Nordeste, uma pecuária extensiva, mas nós não podemos aqui invalidar a estrutura das fazendas. Quando fazemos menção ao Sul, é importante lembrarmos de Laguna, é importante lembrarmos do trabalho dos gaúchos, que irão, na condição de tropeiros, conduzirem rebanhos que conectariam Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, chegando a Sorocaba, no interior de São Paulo, e promovendo o abastecimento na região mineradora. Então, pensar que a pecuária ela estaria reduzida a uma atividade, digamos, intuitiva, a uma atividade espontânea, seria nós negarmos algumas importantes análises que estão sendo feitas pela nova história a partir de fontes documentais. Então, a experiência da empresa mercantilista portuguesa na África serviu de referencial para que ela viesse para o Brasil e instalasse a atividade pecuarista, criando limites que iam de, inicialmente, 6 léguas, 10 léguas, 100 léguas à lavoura açucareira.
Então, 6, 10, 18, 100 léguas da lavoura açucareira, para que a atividade pecuarista não destruísse o complexo açucareiro e de maneira natural e de forma inevitável, sob a liderança do agente socioeconômico, seja o vaqueiro financiado pelo fazendeiro, ele pudesse interiorizar o nosso povoamento. E aí vai uma importante chave analítica. Davi, mais uma chave, sim, uma importante chave agora. Vocês devem estar lembrados das invasões holandesas, 1624, 1630. O impacto dos holandeses no Nordeste acabou fazendo com que muitos senhores de engenho abandonassem o complexo açucareiro e partissem para a atividade pecuarista e desenvolvessem a atividade pecuarista, promovendo assim práticas de interiorização, fundando fazendas de criar, fundando vilas, cidades. Então vamos juntos. Ora, em meio a essas rotas, essa atividade pecuarista, onde o agente socioeconômico do vaqueiro, sustentado ou financiado pelo fazendeiro, daria origem a fazendas de criar, e essas fazendas poderiam evoluir para vilarejos, originando cidades, elas se integram com as famosas oficinas de salga. Daí nós lembrarmos do movimento das charqueadas, onde o gado abatido, a carne destacada, essa carne ela era estendida, trabalhada, beneficiada, e ela se transformava em matéria-prima para ser comercializada para regiões circunvizinhas, seja do Ceará para o Rio Grande do Norte, Piauí, ou seja do Ceará para Pernambuco, ou de Pernambuco para a Bahia. Então, esse charque nordestino, ele avança como matéria-prima para atender a realidade socioeconômica do mundo do açúcar. Só que nós não podemos negar a alta qualidade do charque gaúcho, muito fortemente ligado ao século XVIII, inicialmente as fazendas açorianas, e essa produção de charque que conecta Santa Catarina, Rio Grande, que em um primeiro momento esteve em fazendas de povoamento ligado às famílias açorianas que partiram para essa territorialidade do sul da colônia que era o Brasil. Ora, quando se começou a abater o gado e beneficiar a carne na sua estratégia de salga, o objetivo era não só contemplar e abastecer a economia do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, dessas territorialidades, mas alcançar também Sorocaba, em São Paulo e Minas Gerais. Então, qual é a dedução que nós temos? Que a atividade pecuarista, ela envolve uma economia de suporte, ela envolve uma economia complementar, dúvidas não há disso. Mas essa atividade, ela tem também a razão da empresa mercantilista, de ser um instrumento em nome da coroa para povoar e interiorizar terras, ao mesmo tempo que era economia de suporte complementar para o mundo do açúcar, do algodão e das minas, do século XVI ao XVIII, ela também foi modelada pela coroa portuguesa, que vislumbrava os movimentos pecuaristas que partiam na dimensão interiorana, seguindo as bacias hidrográficas, financiadas pelos fazendeiros e tendo o trabalho do agente socioeconômico, que é o vaqueiro. E aí, um outro detalhe é revelado para nós, esse outro detalhe, além da oficina de salga, a civilização do couro. Davi não entende civilização do couro. O que é civilização? Seria uma cidade do couro? Não, civilização enquanto conhecimento. O vaqueiro, ele passava a se apropriar de um conhecimento que o diferenciava. E esse conhecimento, ele era usado para desenvolver artefatos de couro que eram beneficiados e acabavam manifestando o requinte, a beleza de uma produção manufatureira que inicialmente vai alcançar as cidades da colônia, mas logo também alcançaria a Europa, tendo como porta de acesso a Península Ibérica. Vale também lembrar que nesse período, essa atividade de produção que envolvia cortar, recortar, beneficiar o couro, transformar em revestimento para portas, mesas, cadeiras, vestimentas, acabou sendo um elemento estratégico que no Brasil colônia minimizou pressões sociais. Davi, não está claro isso para mim, o que é que você está querendo dizer? Que a pecuária, além de apoiar a
a pecuária, além de ser uma plataforma socioeconômica que possibilitava povoamento, interiorização, era um instrumento de colonização, era uma economia complementar, a pecuária também, ela redundou em várias atividades econômicas. Dessas atividades, a produção artesanal. O couro como matéria-prima que passou a alcançar cidades do Brasil colônia e a Europa. Além disso, o impacto social. Que impacto social? Em uma sociedade pobre, miserável, desigual, a produção do couro e a utilização manufatureira deste elemento, desta matéria-prima, acabou minimizando a miséria e acabou entregando um tipo de mobilidade social em um mundo estamental, E essa manifestação se deu por meio da quarteação, por meio do meieiro. Mas o que era a quarteação ou quarteiro? A cada 4 nascimentos de reses, muares, de gado, a cada 4 nascimentos, uma espécie, um numerário ficava com o vaqueiro, que poderia alcançar, inclusive, a sua pequena fazenda, digamos assim. Óbvio, isso não era uma prática quantitativa que alcançava a máxima da população colonial, mas era uma prática que existia e revelava um elemento de mobilidade em meio a essa sociedade tão desigual. Vamos continuar. Então, nós precisamos enfatizar. Quando nós olhamos para as oficinas de salga, portanto a produção de charque, ou a civilização do couro, que diz respeito à produção de artigos cuja matéria-prima era o couro, isso gerava um mobilismo social. E aí um outro elemento decisivo está nesse agente socioeconômico, e aí o agente socioeconômico, ele é o vaqueiro principalmente. Esse vaqueiro ele acaba sendo, digamos, financiado, ou existe um regime de parceria, de controle junto ao fazendeiro, e eles avançam pelo Brasil colônia. Não podemos deixar de considerar que na formação territorial brasileira, outros elementos decisivos merecem ser considerados. Bom, nós iremos agora mostrar alguns movimentos expedicionários que marcaram a história brasileira. E desses movimentos expedicionários nós temos as entradas e as bandeiras. O que é que entradas e bandeiras queriam? O que foram esses movimentos? Quem eram os entradistas? Quem foram os bandeirantes? Bom, em primeiro lugar, as entradas, elas eram expedições. Elas eram expedições financiadas pela coroa. Elas eram expedições financiadas pela coroa, elas eram organizadas na capital da colônia. Lembremos que a capital da colônia, século XVI, XVII, até a primeira metade do século XVIII, foi muito fortemente vinculada à Bahia, a Salvador. Então, eram expedições que buscavam metais preciosos, busca por drogas de sertão ou ainda capturas. Capturar índios para serem utilizados como escravos ou capturarem negros que haviam fugido das fazendas. Então, o que foi o movimento entradista? Ele foi de grande importância para a formação territorial brasileira. Mas o que foi esse movimento? Ele parte de cidades e muito fortemente ele vai partir da Bahia, de Salvador, e ele vai em busca de drogas do sertão, de metais, de escravos. Bom, uma famosa entrada foi a entrada de Pedro Teixeira. Essa entrada vai mapear territorialidades nortistas, o Brasil setentrional, muito especificamente Pará, o Amazonas, a bacia do Amazonas. Então, a entrada de Pedro Teixeira chegou também, inclusive, a abrir caminho para missões jesuíticas. O próximo movimento expedicionário do século XVIII seriam as bandeiras, tá? Obviamente, a gente está falando do século XVII, XVIII, esse é o nosso foco. As bandeiras eram expedições particulares, a origem das bandeiras está na miséria de São Vicente, e aí vale uma explicação, né? Uma boa explicação. Como assim na miséria de São Vicente? Porque, afinal de contas, São Vicente prospera, declina, decai, fale, como é que eu interpreto São Vicente? Vamos lembrar que São Vicente, nessa região do litoral de São Paulo, ficava entre a Serra do Mar e a Mata Atlântica. Então,
essa região, que em um primeiro momento, por meio da Vila de São Vicente, prosperou na economia açucareira, ela veio a entrar em fracasso por uma série de motivos, que envolveu inclusive a ambiência, envolveu as enxurradas, o desgaste do solo, mas ao mesmo tempo a desconexão da própria coroa portuguesa. A própria coroa portuguesa vai deixar de transmitir o financiamento necessário. Então, a população pobre de São Vicente, na sua maioria caboclos, ou seja, mamelucos, filhos de brancos com índios, eles vão formar expedições e essas expedições vão adentrar pela flora em busca de matéria-prima, animal, mineral, vegetal, em busca de sobrevivência e de subsistência. E por que o nome bandeiras? Bom, existem algumas explicações, existem algumas hipóteses, não é um tema fechado. A primeira ideia sobre bandeiras estaria associado ao fato das famílias que financiaram aquelas expedições particulares que surgiram de São Vicente. Segundo motivo, acredita-se que os caboclos, por serem portadores da cultura indígena, eles utilizavam também totens, brasões, símbolos que impunham naqueles movimentos. Bom, Davi, então as bandeiras eram expedições particulares, elas não tinham financiamento da coroa portuguesa. Qual era a composição das bandeiras? Mamelucos, portanto caboclos, índios, que seriam intérpretes, guias, em meio à interiorização, negros, e aí nós estamos falando de negros alforriados, ou ainda escravos. Uma dúvida, bandeirantes e jesuítas, eles eram best friends, eles eram amigos? Eles estavam do mesmo lado, eles eram aliados? Muito cuidado. Os bandeirantes, eles priorizavam a captura de índios para transformar esses índios em escravos. As bandeiras de apresamento, elas tiveram um grande destaque, uma impulsão à época das invasões holandesas. Os holandeses, eles dominaram uma parte significativa do Nordeste, de 1630 a 1654, e os holandeses, eles dominavam nesse período o tráfico negreiro africano. Então faltava escravos nas outras partes do Brasil colônia. Bandeirantes paulistas de São Vicente saíram à captura de índios, para vender esses índios na condição de escravos, para atender às necessidades dos fazendeiros, do latifúndio no Brasil colônia. Então, vai aí uma importante chave sobre esse momento que nós estamos tratando. Então, quem estava na composição das bandeiras? Mamelucos, portanto caboclos, filhos de brancos com índios, índios que estariam na condição de guias e intérpretes, negros, e aí nós estamos falando de alforriados ou ainda de escravos. Quando eu falo de escravos, eu estou fazendo a menção, obviamente, daqueles que representavam o eixo de trabalho do Brasil colônia. Bom, esse movimento de bandeiras ia em busca de metais, drogas do sertão e escravos. E ele estaria tipificado o bandeirismo de apresamento, que busca índios para transformá-los em escravos. O bandeirismo prospector vai em busca de metais. E o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato, a estratégia era adentrar pelos interiores, pelos desertões, para alcançar as pequenas Áfricas, ou seja, a Angola de Anga, a pequena Angola, aquilo que seriam os quilombos. Então, o objetivo era desfazer aqueles núcleos organizacionais de africanos refugiados e promover a recaptura para que eles pudessem ser recomercializados. Dentro desse universo de bandeiras, eu os questiono, afinal de contas, os bandeirantes, eles foram vilões ou heróis? Se eu pudesse escutá-los, talvez vocês dissessem vilões, heróis ao mesmo tempo. Ou talvez dissessem as duas coisas, vilões e heróis. Depende, obviamente, do seu olhar para tal. Os bandeirantes, eles poderiam ser vistos como heróis porque eles desbravaram os rincões mais longínquos de nossa territorialidade. Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, foram desbravadores no sul do Brasil. Então, nós poderíamos associá-los dessa forma. Então, seria uma visão bem simplista. São heróis. Eles deram ao Brasil essa poderosa dimensão continental que hoje temos. Mas essa não é a ampla concordância para a nova historiografia. Se nós olharmos um pouquinho
logo perceberemos que, ao mesmo tempo que os bandeirantes eles contribuíram por meio de movimentos socioeconômicos para a amplitude de nossa territorialidade, na elaboração de povoados, mas eles também implementaram impacto ambiental, barbarismo ecológico. Existiu um impacto ambiental sobre a flora, sobre a fauna. Os bandeirantes eles promoveram práticas escravistas, desumanas. Obviamente, tudo isso está muito fortemente conectado à razão conjuntural de seu tempo. Eles são filhos de seu tempo, eles são filhos de uma história colonial. Então, podem ser vistos como vilões ou como heróis. Mas o que foram as monções? Bom, as monções eram expedições bandeirantes fluviais. Elas utilizavam o rio Tietê, elas seguiam o curso dos rios, o rio Cuiabá. Bom, o que essas monções faziam? Os bandeirantes que as capitaneavam, eles abasteciam os seus escaleres, as suas embarcações, as suas canoas, com matéria-prima e abasteciam Minas Gerais e São Paulo, conectando Goiás e Mato Grosso. O movimento entradista foi de grande importância, financiado pela coroa, abriu os caminhos do norte do Brasil. O movimento bandeirante, financiamento particular, não envolvendo recursos da coroa, desbrava sudeste, centro-oeste e sul. E a coroa portuguesa, ao observar o desbravar de Goiás e Mato Grosso, ao observar o desbravar dos interiores do Brasil, ela começava a recompensar os bandeirantes, entregando para eles riquezas de natureza diversa e títulos. Poderiam ser armas, poderiam ser riquezas econômicas, compartilhar de metais. Apoiava, obviamente, a fundação de vilas. Há uma dúvida: os bandeirantes, eles fundaram cidades no Brasil? Na realidade, as vilas e as cidades eram obras da coroa portuguesa. O reconhecimento jurídico e político desses núcleos eram obras da coroa portuguesa. Mas muitas cidades no Brasil, elas tiveram a sua origem conectada aos bandeirantes. Borba Gato, Raposo Tavares, Fernão Dias, Domingos Jorge Velho, porque eles desbravaram os interiores. Vamos lá. E o tropeirismo? Há uma diferença entre as monções e o tropeirismo. Eram expedições de abastecimento, as monções fortemente fluviais. O tropeirismo eram expedições terrestres. As monções conectavam basicamente o centro-oeste ao sudeste da colônia. O tropeirismo, o sul ao sudeste, ou seja, do Rio Grande, perpassando por Santa Catarina, alcançando São Paulo e servindo aos interesses de Minas Gerais. E aí, estamos muito próximos agora de fecharmos esse ciclo de conteúdo sobre a formação territorial brasileira e nós iremos fazer menção à União Ibérica. Bom, o que foi a União Ibérica? Nós sabemos que foi o domínio da Espanha sobre o Império Colonial Português. Nós sabemos que a União Ibérica ela gerou uma integração imperial. Em outras palavras, o Império Português e o Espanhol estavam agora integrados. Eu posso sugerir que o Tratado de Tordesilhas, na prática, estaria cancelado. Então, a União Ibérica ela foi de grande importância para essa amplitude continental que o Brasil apresenta. E aí, cereja do bolo, um diplomata brasileiro chamado Alexandre Gusmão, inclusive o Instituto Alexandre Gusmão, aqui estou a fazer menção, um instituto de formação de conteúdo para as relações internacionais, e um instituto que apresenta esmero em salvaguardar o patrimônio cultural e intelectual da formação brasileira e pensar o Brasil conectado com o mundo. Alexandre Gusmão, diplomata, ele vai utilizar um princípio do direito romano, que é o ut possidetis. Por esse princípio, aquilo que um país vier, digamos, a efetivamente ocupar, lhe pertenceria territorialmente. E aí vale esse detalhe, quando nós olhamos para o princípio do ut possidetis, terras ocupadas por portugueses pertenceriam a Portugal. Terras ocupadas por espanhóis pertenceriam a quem? A Espanha. Mais uma vez, terras ocupadas por
portugueses pertenceriam a Portugal, terras ocupadas por espanhóis pertenceriam à Espanha. Seria o cancelamento do Tratado de Tordesilhas. Na prática, era o cancelamento desse tratado. Muitos tratados foram estabelecidos, como o Tratado de Lisboa, o Tratado de Utrecht, mas tenho que dizer para vocês, para nós compreendermos aquilo que seria a configuração mais próxima dos limites territoriais que hoje nós temos, enquanto brasileiros em nosso país, estariam associados ao Tratado de Madrid. O que é que o Tratado de Madrid ele expressava? Ele era um acordo entre Portugal e Espanha, entre as coroas ibéricas. Sim, tudo bem, mas o que é que ele expressava? Terras ocupadas por portugueses pertenceriam a Portugal. Terras ocupadas por espanhóis pertenceriam à Espanha. Na prática, o Tratado de Madrid, ele reconhecia o cancelamento do Tratado de Tordesilhas. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe do Tratado de Madrid, se abria uma exceção. Qual era a exceção? Sacramento era uma colônia de Portugal, mas essa colônia, ela ficava em território espanhol, na região do Prata, envolvendo Uruguai e Argentina. Sete Povos era uma colônia da Espanha, mas ela ficava em território português, no Rio Grande do Sul. Então, pelo Tratado de Madrid, o que seria feito? Seria feita uma inversão. Sacramento, que era uma colônia de Portugal, iria para a Espanha. Sete Povos, que era uma colônia da Espanha, iria para Portugal. Os portugueses aceitaram o acordo, os espanhóis da mesma forma, mas, no momento em que isso foi efetivado, jesuítas espanhóis, com apoio de índios guaranis, que estavam em Sete Povos das Missões, e dos de 1755, eles impetraram uma guerra para não entregar Sete Povos das Missões para os portugueses. E eles derrotaram portugueses e espanhóis. Jesuítas, com o apoio dos índios guaranis, se municiaram, se armaram e eles derrotaram portugueses e espanhóis. E a Espanha, com o passar dos anos, se aproveitou dessa situação para começar a avançar para outras territorialidades. Dessas outras territorialidades, Santa Catarina. Então, existiram uma série de conflitos ao longo de várias décadas entre Portugal e Espanha. E esses conflitos só tiveram a finalização com a aprovação do Tratado de Badajoz. Depois de quase 5 décadas de conflitos entre Portugal e Espanha, por disputas territoriais envolvendo o sul do Brasil, foi assinado o Tratado de Badajoz no ano de 1801, e esse tratado ele ratificava, ou seja, ele confirmava o Tratado de Madrid. Posso então dizer que a configuração mais próxima daquilo que compreendemos enquanto território brasileiro está muito fortemente conectada ao Tratado de Madrid, que foi validado, reconhecido pelo Tratado de Badajoz. Obviamente, outros tratados posteriores na nossa história, eles seriam redesenhados, mas isso ficará para os próximos capítulos. Foi um prazer, até a próxima aula.